Jogo Bahia 2, Vitória 0 aqui na Fonte, e a gente tem muito o que falar, muito debate já no chat aqui na live, está gravando esse corte aqui na live do nosso pós-jogo. Um Vitória que no primeiro tempo não conseguiu jogar, o Bahia também não jogou, o Bahia não fez um bom primeiro tempo, mas o Vitória também não produziu. O Vitória teve uma bola no começo do primeiro tempo em que Alejandro acaba estando fraco na entrada da área e efetivamente não foi uma grande defesa de Marcos Felipe, uma falha generalizada, coletiva no primeiro gol do Bahia. O Bahia abre o placar e o Vitória, pra mim, merecia estar perdendo, porque esse clássico é detalhe, a gente teve um e não fez, os caras tiveram um e fizeram, faz parte. No segundo tempo, aí é que entra o grande debate. Concordo que o Vitória teve volume, concordo que o Vitória empurrou o Bahia pra trás, isso é verdade. E concordo que o Vitória teve uma oportunidade grande, clara, que foi a de Jano, sai de Zéu, que eu tenho que ver se estava impedido ou não, que a bola acaba batendo na trave. Mas de um modo geral, em termos de produção ofensiva de 52 minutos, foi muito abaixo do que a gente precisava. O Vitória não finalizou as jogadas em muitos momentos, a gente falou sobre isso na transmissão, e por isso a gente tomava muito contra-ataque. Eu sempre acompanho as coletivas dos treinadores pelo Brasil, e muitos treinadores falam sobre, eu cobro muito no treino no jogo, que a jogada acabe. Se a bola volta pra você, está em situação complicada, bate a bola pra cima, tiro de meta, volta todo mundo, mas a jogada acaba e você reorganiza. O Vitória não conseguia terminar as jogadas, forçou bola na área constantemente, em um Lauan que muitas vezes estava marcado por 2 e por 3, eu achei uma partida interessante de Lauan, de fato, acho que Janderson e Alejandro não foram nem um pouco bem, Janderson inclusive acumula mais uma partida em que mostra que ele está muito longe de valer o que o Vitória pagou nele, ele está muito longe, mesmo se viesse de empréstimo, sem custo, ele estaria muito longe de ajudar o Vitória na Série A da forma que a gente precisa. A gente viu ele de 9, a gente viu ele de ponta esquerda, a gente viu ele de ponta direita, e ele, aparentemente, neste momento da carreira, ele pode evoluir, claro, é insuficiente. Porém, coletivamente, o Vitória não produziu como a gente imagina. É claro que na hora do jogo, na pressão, a bola desvia, vai para escanteio, o zagueiro tira escanteio e Vitória em cima. A gente tem a sensação de que o Vitória, de fato, poderia ter feito algo. Mas, efetivamente, Marcos Felipe fez uma grande defesa no chute cruzado de Janderson, teve um chute de Carlos Eduardo no meio do gol, a bola de Zéu que foi na trave, eu tenho que ver se estava impedido ou não, mas é muito pouco de um Bahia que não fez um bom jogo, de um Bahia que não foi nem de longe, aquele mesmo Bahia, por exemplo, do primeiro turno. O Bahia do primeiro turno que empatou com o Vitória jogou muito mais bola do que hoje, mas que acabou vencendo porque o Vitória fez uma jornada coletiva abaixo, principalmente por conta das escolhas de Carpini. A gente sempre elogia Carpini aqui. Se o Vitória ganha, ele tem seu mérito coletivo de organização, a equipe sabe o que fazer, a gente fala. Hoje, a estratégia do primeiro tempo, que a gente falou que fazia sentido, eu falei aqui, faz sentido na teoria, mas o campo sempre vai falar mais alto. E na teoria, a prática foi outra, o Vitória não conseguiu se achar, tanto é que ainda no primeiro tempo, o Paulo observou muito bem, ele volta Oswaldo para a esquerda, porque ele acabou matando o lado esquerdo do Vitória, jogando o Janderson lá, e no segundo tempo, ele é expulso por tomar um amarelo por uma reclamação, que eu não vou reclamar desse amarelo, reclamação para mim justa, e para mim o árbitro só dá a mão de Arias, porque Carpini reclamou com o quarto árbitro e na pressão ele deu. De fato, ele tinha que reclamar daquilo porque a bola pegou muito na mão de Arias. Porém, depois disso, ele acaba sendo expulso por um desequilíbrio, porque reclamou muito, porque falou muito e quando toma amarelo, já tem a falta, já reclamou, fica na sua e acaba sendo expulso, acaba desestabilizando de certa forma todo o contexto. Vitória passa a não tê-lo mais à beira do gramado, afinal de contas. É claro que Stefano, inclusive, já ganhou o jogo agora contra o Cuiabá, mas é diferente você ter o seu treinador na beira do gramado para dar instrução, para chamar, para conversar. Ele acaba atrapalhando e hoje, para mim, foi um dos grandes responsáveis. Além, claro, do nosso planejamento, como o Paulo falou muito bem, está na rodada 22. E quem entrou para empatar um clássico na Fonte na 22ª rodada da Série A contra o Bahia, que briga pelo G6, foi Pablo, que eu não achei nem mal, mas que estava jogando Série D, nunca jogou no Campeonato Nacional. A primeira vez que entrou no Campeonato Nacional foi contra o Atlético Mineiro. Não estou queimando o Pablo, não me entendam errado. Estou dizendo que a gente está precisando queimar etapa com ele, está precisando queimar etapa com o Lauan, está precisando queimar etapa com o Zé Breno, porque hoje a gente está em 11 de agosto e a gente não tem um 9 confiável. A gente está em 11 de agosto e a gente ainda precisa ver a questão dos pontas. A gente está em 11 de agosto e a gente está com muitas questões ainda de elenco para resolver. E a gente não está falando isso porque perdeu. A gente fala isso ganhando, perdendo, empatando. A gente ganhou do Cuiabá e a gente concordou, Alejandro tem que ser o titular no Bavi, mas não deveria. A gente alertou contra o Cuiabá, a gente tem algumas peças que podem ajudar mais, mas não deveriam. E com esse planejamento a gente felizmente segue fora da zona independente do que aconteça, porque ontem os resultados ajudaram, o Juventude acabou ganhando, não foi bom. Mas o Vitória perde uma rodada que pelo menos todo mundo perdeu. Mas é sempre aquilo, a gente tem a chance de distanciar, tem a chance de respirar e não respira, porque hoje o Bahia não fez um grande jogo, mas venceu por 2-0, porque quando teve a oportunidade fez o Vitória. Com muito volume, com muita chegada, mas com pouca eficiência e principalmente finalizando pouco. O Marcos Felipe fez uma grande defesa e teve a bola na trave de Zé Hugo. De resto, o Vitória não obrigou o Marcos Felipe a fazer nenhuma grande defesa. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês, primeiro de Paulo, depois de Rafael. Acredito que não tenho muito para acrescentar não, acho que você fez o resumo apanhado de tudo que aconteceu, do primeiro, do segundo, da parte
né, de recontratações. Uma vitória merecida do Bahia, que não precisou de muito para ganhar do Vitória, essa é a verdade. O Bahia não precisou criar um volume de jogo muito grande, não precisou querer dominar a partida com posse de bola durante tantos minutos, porque o Vitória tornou o jogo bem confortável para o Bahia, sobretudo no primeiro tempo. Primeiro tempo onde o Vitória não tinha aproximação, não tinha dinâmica do terceiro homem. O Vitória, quando tinha posse de bola, principalmente depois do gol, era o Vitória que ficava refém de jogadas mais longas, passes mais longos, que não ocasionavam e não acabavam em nenhuma chance criada. E aí, quando a gente tentava rodar a bola na saída de 3 com o Luan baixando, com os volantes à frente, pouquíssimo produtivo. E aí, para mim, vai minha principal crítica para Thiago Carpini hoje. Ele tentou colocar o Oswaldo no lugar de Mateuzinho pelo lado direito, com a ideia de estancar uma ausência de Mateuzinho, só que isso comprometeu o nosso lado esquerdo. Acabou que a tentativa de salvar o lado direito fez a gente não ter nada. Porque se a gente não fosse com o Oswaldo na direita, talvez ficasse na esquerda e mantivesse o Hiller pelo lado esquerdo, não o Machado, a gente pelo menos teria um lado esquerdo que seria a manutenção do último jogo. Ele perdeu o Mateuzinho e isso fez ele modificar todos os lados do campo. E o Vitória sentiu isso, porque Machado não conseguia triangular com o Lucas Esteves, Janderson errando toda a tomada de decisão, Esteves olhava a bola toda hora, pedia para alguém aproximar porque estava sozinho, porque a tentativa de colocar um Oswaldo do outro lado e de trazer um novo volante por dentro, fez o Esteves jogar com 2 jogadores que não estão acostumados a jogar junto. Podem ter treinado, mas não estão acostumados a fazer isso dentro de uma partida com 45 mil pessoas contra você. Então isso para mim foi o principal erro no jogo de hoje. A mudança de lado e a entrada do Janderson não funcionou. Não sei se a ideia era para ser defensivamente, mas que também não funcionou, porque Janderson em muitos momentos abdicou de voltar para marcar e Arias conseguiu gerar situações de cruzamento. A Vitória sofreu com o que a gente trouxe no pré-jogo, inversão de corredor. O gol do Bahia foi uma jogada que a gente também trouxe, alertou de associação curta, triangulação, time de muita movimentação, envolveu bem o Vitória, que ali dentro da ação do Bahia cometeu vários erros coletivos que ocasionaram no primeiro gol e o Vitória mereceu perder o primeiro tempo. Foi 1-0 justo, o Bahia também não fez para alargar o placar e o Vitória, que teve muita posse de bola, mas que nem conseguia chegar ao último terço. Quando chegava na jogada que a gente via sempre Lepo contra 3, Esteves contra 3, e a gente ganhava um escanteio e falava, pelo amor de Deus, vamos ver se a gente faz uma bola parada, porque com a bola no chão o Vitória não chegava, foi engolido. E um time que passou uma semana sem treinar não pode ter uma circulação na posse de bola tão lenta e aproximações tão demoradas como teve nesse primeiro tempo, que para mim foi o fundamental para o Vitória pouco agredir o Bahia. E aí a gente vê no segundo tempo que realmente o Vitória começou a ter mais volume, começou a chegar mais no último terço, mas na minha concepção saiu de um primeiro tempo na organização ofensiva nota 2 para nota 4 e a média 7 não era suficiente. Esteve ali uma bola na trave que para mim é anulado porque estava impedido, teve um chute no meio do gol de Luan que o Marcos Felipe não faz nenhuma movimentação, não tem nenhuma dificuldade de fazer a defesa. O de Carlos Eduardo no meio do gol também sem nenhuma dificuldade. E aí a gente tem a chance de Janderson que Marcos Felipe faz a defesa. De um modo geral, foi chuveirinho na área. Em muitos momentos a gente tentava ali o Luan com inferioridade numérica para tentar achar alguma coisa. E a bola batia e voltava. A gente ganhava a segunda bola, ia na direita, cruzamento, saía. A bola vinha na esquerda, cruzamento, saía. E aí ficou aquele jogo repetitivo de chuveirinho. Até que no minuto final, Wagner decidiu se tornar centroavante. Num contra-ataque, o Bahia matou o jogo. Concordo, não foi um grande jogo do Bahia, mas o que é mais irritante é que o Bahia não precisava de uma apresentação nota 9, 10 hoje. O 6 do Bahia foi suficiente para vencer com sobras o Vitória, e isso não pode acontecer. Vou começar desse último ponto, Paulo, porque para mim é um dos mais importantes e um dos que mais me afligem, porque é o seguinte, se a gente busca os resultados positivos do Vitória na Série A até agora, foram poucos em que o Vitória ganhou dessa forma. A sensação é de que o Vitória sempre precisa jogar de 8 para cima para conseguir vencer os seus jogos. E um dos sinais de quando uma equipe consegue alcançar um grau de maturidade numa competição é mais ou menos no contexto do Bahia hoje, é quando ela consegue ganhar jogos sem dar tudo de si, quando ela consegue ganhar jogos estrategicamente conseguindo ganhar do adversário, fazendo o adversário entrar num ritmo mais lento, envolver o adversário num ritmo, parecer que está morto e de repente não está, conseguir enojar o jogo. O Palmeiras ganhou do Vitória assim na primeira rodada da Série A. O Palmeiras é especialista em fazer isso. A sensação é que o Bahia está aprendendo com o Palmeiras do Abel a ser malaco, a ganhar jogo assim, a ganhar jogo nota 6, nota 7. E a gente tem sempre a sensação de que o Vitória precisa dar 8, 9 para vencer. Isso me aflige muito, porque até o fim do campeonato
vai ser muito complicado a gente conseguir fazer uma média. A gente não precisa de uma média tão alta de vitórias, mas se a média de vitórias ela está quase sempre coincidindo com as atuações, aí isso já me preocupa muito mais. Concordo. E eu quero só trazer um adendo, eu quero fazer uma provocação aqui pro torcedor. Teve gente falando que o Vitória não foi mal no jogo e perderam um detalhe, mas aí eu quero perguntar para você. Essa produção ofensiva do Vitória, vamos falar do segundo tempo. Essa produção ofensiva te dá esperança de que o Vitória vai achar resultados que precisam ser achados, porque não adianta só ganhar dos adversários diretos, você precisa aqui também ganhar dos times da parte de cima. Esse desempenho, imagine o Vitória com esse desempenho no segundo tempo contra o Galo na Arena MRV. Esse desempenho te dá esperança de melhora? Esse desempenho do segundo tempo do Vitória te dá a esperança de pegar um Flamengo na última rodada? Esse desempenho do segundo tempo do Vitória te dá a esperança de pontuar contra o São Paulo no Morumbi? Esse segundo tempo do Vitória te dá a esperança de fazer 24 pontos, que é o que a gente precisa, de ganhar 8 jogos ou ganhar 7 e empatar 3? Na minha humilde opinião, esse desempenho do segundo tempo é no máximo para empatar jogo em uma bola bêbada. Porque de fato é muito pouco e muito abaixo. Mas continue, Rafael, desculpa. E complementando o que você falou, o Vitória não é exatamente um time também que acha gol de falta muito, que acha gol de escanteio uma vez ou outra. Mas se ainda tivesse mais essas alternativas de time malaco, de time que sabe ganhar ou empatar jogo sem estar envolvendo, tudo bem, mas não é o que acontece também. Os jogos que a gente ganhou foi no nosso alto, foi quando a gente conseguiu envolver. E aí, claro, o fator Mateuzinho, sem dúvida nenhuma, tem uma diferença muito grande, um impacto muito grande. A gente espera que nessas situações que você falou aí de São Paulo fora de casa, de Cruzeiro, que a gente conte com o Mateuzinho. Mas ele sozinho também não vai resolver. Sozinho não vai resolver. Como alguns jogos não conseguiu. E quando isso acontece, você pode ver que quando 1, 2, 3 jogos foi o Mateuzinho no auge, no seguinte já não vai ser, porque o cara não é super-homem. Não é muito pouco a gente depender só disso. E eu volto para um ponto também que eu acho importante, de situação de jogo, porque assim, você fazer um primeiro tempo fora de casa 0-0, isso pede uma dinâmica X, e você fazer um primeiro tempo começando perdendo aos 12, 13 minutos, não sei quando é que foi o primeiro gol, mas o começo de jogo, e você precisar acelerar e mudar a dinâmica, são contextos completamente diferentes. E a sensação é de que o Vitória não está preparado para esses dois contextos. O Vitória só estava preparado para o primeiro, quer enrolar o jogo, quer fazer uma pressão alternada, mais em bloco médio, tudo bem, estava bem até no começo do jogo. Eu comentava com o Paulo que o pé de pressiona parecia bom, só que é uma situação em que um 0-0, se faz um pé de pressiona, a bola vai estar mais com o Bahia, só que quando você precisa ter mais a bola, o pé de pressiona nem vai ser mais uma grande vantagem, porque a bola está com você. Então a sensação é de que o Vitória esteve muito preparado para um contexto de jogo e não esteve para o outro, que é o que pediu aceleração, dinâmica, especialmente sem Mateuzinho. A gente ficou completamente rifado e previsível, né, nessa situação. Concordo muito, e assim, eu mais uma vez vou pegar um comentário de William, que ele comentou aqui no chat, que eu concordo. Léo, vou além da sua pergunta. Infelizmente, a gente tá virando um padrão de uma equipe que no mínimo tem volume e não pontua. Isso havia sido cortado contra o Palmeiras e contra o Cuiabá, mas infelizmente das 22 rodadas a gente pode citar 10 aqui que teve volume, e aí tem a diferença entre ter volume hoje e de fato produzir. Mas seja tendo volume ou tendo volume produzindo, a gente tem alguns jogos que a gente não pontuou, e isso é o mais preocupante. É o que o Rafael falou, que eu sempre falo com o Paulo e Paulo fala também. É a questão da constância negativa. Porque vamos lá, você vai puxar da cabeça aí, contra o RB poderia ter pontuado, não pontuou. Contra o Corinthians poderia ter pontuado, não pontuou porque foi cabaço, porque teve erros infantis. Hoje, nesse abafa poderia ter achado empate, debaixo do abafa, beleza, mas não pontuou. Então a gente vai levantar aqui de cabeça, no mínimo 5 jogos que a gente pode falar isso, e volta a ser um problema, porque no final das contas, a gente tem 4 jogos, contando o Flamengo, em que 2 a gente pontuou de fato merecendo, e 2, poderia e não fez. E quando você puxa do primeiro turno, piora ainda mais, Paulo. E ainda tem um adendo que pra gente chegar no volume de jogo hoje, a gente teve que sobreviver no primeiro tempo. Quem garante que o primeiro tempo que a gente fez contra um Flamengo no Maracanã, a gente não vai pro intervalo tomando 3-0? Porque a verdade é que o Bahia fez o gol e baixou os blocos. Não tô dizendo que o Bahia abdicou de jogar porque só queria segurar 1-0, mas porque o time tá desgastado. Então fez o gol, a pressão que o Bahia tava fazendo não existiu mais. A valorização da posse de bola ele já entregou pro Vitória. Então a responsabilidade já começou a ser nossa. Se a gente pega um primeiro tempo desse aqui contra um adversário que tá ali brigando, um Cruzeiro, tá pegando um adversário que tá ali realmente com o time titular brigando pela vaga, a gente não vai sair tomando 1-0 só não.
porque o Vitória foi improdutivo oficialmente, deu muito espaço. E o Bahia não conseguiu em muitos momentos, né, ter ali uma eficiência. O Vitória também teve momentos de lucidez, onde foi ali sólido, teve bem verdade. Mas o Bahia também, quando faz o gol, deixa de jogar, dá a bola ao Vitória, porque sabia que o Vitória não estava conseguindo fazer nada com ela. Então o Bahia ficou um jogo de fazer um balanço das linhas, de encurtar no corredor lateral, de adotar uma postura mais reativa, mas não me garante que outros jogos, se a gente pegar um jogo desse aqui com o Atlético Mineiro lá na MRV, a gente apresenta esse primeiro tempo, se vai estar só 1-0. Porque se um jogo desse a gente vai para o intervalo 3-0, pouco adianta esse volume no segundo tempo. Pouco adianta chutar 2 bolas na trave. 1-0 já dá pra você ter ali uma bola aqui, uma outra, não abafa, um gol contra, você empata a partida. Mas esse desempenho do primeiro tempo, se fosse um Bahia que tivesse a necessidade de querer amassar o Vitória e manter o mesmo ritmo, mas poderia ter feito mais. Ele queria adiantar um possível melhora no segundo tempo. Do que iria adiantar um possível volume no segundo tempo com 2-3-0. Não adianta. Pois é, não adianta, a gente vai continuar aqui na live, este é o vídeo de opinião, não esquece de apertar no gostei, no inscrever-se, pode comentar aí que tá todo mundo puto, tá? Valeu galera, a gente vai continuar na live, fui!